Welcome to my fiesta! Olá, bem-vindo ao Catarino. Eu sou David da Purificação. A gente está hoje voltando do nosso hiato, né? Nossa pausinha de Natal. Acho que eu vou manter como tradição, assim, para os outros anos, né? Que, tipo, não vai durar tanto tempo quanto durou no ano passado, que a gente só voltou em fevereiro. Mas a gente também não vai ter o hiato igual aconteceu no primeiro ano, né? De existência da gente. Mas, né, voltando dessas férias aí, em clima animado, né? Eu acho que tá saindo bastante coisa legal no cinema. Não sei se a temporada do Oscar, assim, ou os lançamentos que o pessoal atrasaram finalmente estão chegando ao Brasil. Mas eu não tô sozinho hoje, né? Eu tô com a minha parceira já de podcast, a Ana, do Jornada Animada. Oi, gente, que bom estar aqui para mais um podcast do Pinguim Dançarino. E tô muito feliz para falar dessa temporada nova de animações e principalmente já começando a falar do Gato de Botas 2. E, ai, gente, foi uma alegria. É um filme muito satisfatório porque ele, pra mim, tá naquela categoria de ninguém pediu, ninguém esperava e entregou muita coisa. Então, acho que já deixa todo mundo muito satisfeito. E eu tenho um canal chamado Jornada Animada, onde eu falo exclusivamente de animações. E se vocês quiserem, né, bater um papo comigo e conhecer um pouquinho mais desse universo, vão lá conferir meu canal no YouTube. E fazendo o debut dele aqui no Pinguim Dançarino, né? Já participei várias vezes do podcast dele, tava em débito já, né? O Fernando Schoit do Enthusiacast. E aí, gente, férias, né, pai, que você deu? Nossa, finalmente participando aqui. Já era pra eu ter participado há um tempo, já sempre dava erro pra eu participar aqui. Por parte deles, tá? Não por parte nossa, por parte nossa. Mas porque eu aluguei o David por bastante tempo, assim. Você participou de boa parte dos episódios. Você participou até mais que participantes mesmo fixos do Enthusiacast. Os últimos, acho que 5 episódios, tá sempre lá o Pinguim Dançarino no fundo. Com participação de Pinguim Dançarino. Tanto que virou quase um molde, assim, de imagem que usa pra thumbnail que já tá como padrão, sabe? Uhum. Ai, Muito bom. Ai, sensacional. Mas, como a Ana já adiantou e a gente já spoilou pra vocês, né? O programa é sobre esse novo filme de animação que chegou um pouquinho atrasado no Brasil, talvez, né? O Gato de Botas 2. Mas antes de falar do filme, eu queria perguntar pra vocês se vocês lembram do primeiro, se vocês gostam do primeiro, assim. Eu revi ele recentemente, achei que ele continua ótimo, né? Até subiu um pouco no meu conceito, que eu adoro quando eu passo por essa montanha-russa assim, com filmes, tipo, eu gosto muito de filme quando eu sou mais novo, aí tem uma fase da minha vida que esse filme provavelmente não era nada demais, eu gostava quando eu era mais novo, aí eu vejo depois de velho, não, esse filme realmente é muito bom, não sei se pra vocês como é que foi. É o teu Thor Ragnarok? Só que o contrário, né, porque o Thor Ragnarok eu achava que era bom, continuei achando que era bom até ouvir e descobri que era uma merda. Cara, então, eu reassisti ele ontem, né? Ele tá na Netflix, tá lá bonitinho pra você ver. Porque assim, esse filme lançou em 2011. Em 2011 eu tinha tipo uns 9 anos, 8 anos de idade. Então não é uma coisa assim que fixa na minha cabeça. Só que era um filme que eu lembro que eu fui no cinema assistir, né, criança e tal. E eu gostei muito, né? Como público-alvo daquela época eu podia dizer que eu gostei muito, funcionou muito pra mim. Só que assim, né, foi aquele filme lá e tal, passou bastante na minha escola depois, né, e tal. Mas eu sinto que desde criança eu tinha aquela sensação do tipo assim, esse filme não conta, sabe? Dentro de Shrek. Eu tinha essa impressão quando era criança. Que foi mudando ao longo do tempo, principalmente depois desse segundo filme. Uhum. Mas o Schoit aí proferiu uma frase que a gente não fala nesse podcast, né? Que é falar de público-alvo. A gente tem um programa só criticando essa noção. Vocês ouçam lá a desculpa do público-alvo. A gente falou sobre animação, né? Então, bem suspenso isso. Mas e você, Ana? Olha, eu lembro muito pouco desse filme. Faz muito, muito tempo, ao contrário de vocês, né? 2 novinhos aqui, eu já sou uma anciã. Então, digamos que eu acho que na época que lançou o Gato de Botas, eu já não devia ser o público principal, mas sempre gostei muito de animação. Eu lembro muito de reassistir em casa com os meus irmãos antes de dormir e tal, me divertia. Mas, se eu pegar a minha memória de questões, sei lá, um pouco até mesmo do design dos personagens, que é algo que me incomoda um pouco em Shrek também, eu vejo o segundo filme como um baita upgrade, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fui assistir o segundo filme, me dava uma baita nostalgia por rever os personagens, sabe? De uma certa forma, eu gostei, assim. E quando eu era quando eu era mais nova, eu achava divertido e tal. Eu sempre tinha um pouquinho de ranço com o vilão do primeiro filme. Acho que ele não curtia muito ele, não. Não gostava tanto, assim, de como que acontecia a trajetória.
a trajetória dele. Não sei, ovo. achava ele muito irritante, aquele ovo lá. Mas era isso, assim, eu achava divertido, mas não era incrível pra mim como era o Shrek, entendeu? Eu sinto isso bastante, porque eu vejo que o Shrek, ele pega os contos de fada e ele consegue abordar isso de uma forma muito boa. Eu sei que o que mais criticado, né, o Shrek 3, eu sinto que é o que mais suga disso, que é o que eu mais gosto, assim. Que eles pegam várias referências de contos de fadas no 3. E é uma coisa que desde criança eu ficava meio assim, porque no Gato de Botas, o primeiro, eu vejo muitas poucas referências a contos de fadas. Eu acho, Shoei, que, tipo, tanto no primeiro quanto no segundo, o que eles fazem, assim, o que o Gato de Botas faz é, tipo assim, não se ancorar em contos de fadas que são conhecidos. Então eles vão sempre pra essas coisas, são contos de fadas, mas não são contos de fadas que eles são difundidos na nossa cultura brasileira. Então, por exemplo, no primeiro, né, tem esse negócio do ovo, que é um conto de fadas clássico, europeu, assim, do ovo que tá sentado no muro, Jack e Jill é outro conto de fadas, mas não são coisas próximas da nossa cultura o suficiente pra gente ver e reconhecer, igual, sei lá, a Branca de Neve cantando o Immigrant Song em Shrek 3, por exemplo. Sim, eu lembro que quando era criança, eu já fui pesquisar principalmente sobre o ovo, que fiquei muito curioso. Na minha escolinha tinha uma biblioteca, assim, e eu fui lá e fui ler o conto do ovo, sabe? Que ele tava no muro, ele caía, alguma coisa assim, não era? Uhum. Então... e eu sempre tive essa curiosidade, principalmente, por exemplo, quando eu fui assistir o Shrek, o último, né, acho que é o quarto, eu fiquei muito curioso pra ver o Rumpelstiltskin, por exemplo, e fui ler a história dele e tal. Só que eu sinto que o Gato de Botas 2, né, porque assim, que nem você disse, ele não se pauta tanto que nem é o Shrek, né, só dos contos de fadas. Ele é mais esse negócio de ser uma aventura, do galanteador... Mas eu sinto que o 2, ele é isso, mas ele também usa muito dos contos de fadas, que é uma coisa que me agradou muito positivamente. Uhum. Sim. Cara, o primeiro, eu entendo, né, que a Ana, ela não viu o filme faz tempo, né? E o Shuichi, ele reviu e não gostou tanto. Cara, mas ele cresceu muito, assim, na revisão pra mim. Eu acho que ele tem uma coisa que eu adoro, assim, quando o spin-off faz, que ele soa muito próprio e ele não é derivativo, assim, de Shrek, sabe? A Ana comentou que o design dela, o design do Gato de Botas é uma coisa que ela não gosta no Shrek, né? Tipo, o design de personagens, essas coisas. Mas é uma coisa que eu acho que ele até vai um pouquinho além, porque ainda que ele seja um filme bem sóbrio, porque ele tá dentro desse formato do Shrek, né? De, tipo, tentar animar as pessoas com proporções mais humanas e tal. Ele ainda tem umas brincadeirinhas mais estilizadas, tipo, na hora que eles vão fazer os cenários, os backgrounds, as linhas são todas tortinhas, né? O Guilherme Del Toro, ele participou da produção e, tipo, ele que deu algumas ideias de cenário, assim. Ele que sugeriu que o ovo, ele tivesse essa cara igual a do Leonardo da Vinci, se ele fosse um construtor, sabe? Essas excentricidades. E eu gosto bastante, fora que eu acho, né? Talvez eu tenha batido uma nostalgia forte, porque eu acho que ele é um tipo de filme que Hollywood meio que abandonou, assim, de fazer, que são esses épicos e capa-espada, né? E até é meio maluco para pensar que, tipo, a gente teve 2 anos seguidos, né, em que as animações, elas meio que abordavam esse cinema mais clássico de ação hollywoodiano, porque o Gato de Botas, ele é um filme épico de capa-espada, né, igual os filmes com o Douglas Fairbanks ou o próprio Zorro. E aí a gente teve o Rango também, né, que é de 2012, Ana? Ixi, deixa eu confirmar essa informação. É isso aí. Nossa, perfeito. 2011. No Brasil chegou em março. 2011. Nossa, é do mesmo ano, né? No Gato de Botas. Então, tipo, foi o ano em que a animação ela usou e voltou para as origens clássicas de Hollywood, assim. Uma coisa que me agrada muito. Fora que, eu não sei pra vocês, mas eu gosto muito, assim, das introduções que eles fazem, tipo, apresentar aqui, tipo, Pata Mansa, sabe? Voltar com essa coisa da infância do Gato de Botas, que ele é um prequel, né? Tipo, ele não é um filme que ele se passa enquanto o Gato de Botas conhece o Shrek. Sim, eu acho que isso aqui pesou pra mim, principalmente quando eu era criança, porque mesmo quando eu conversava com meus amiguinhos, eu ficava falando, gente, mas esse filme, tipo, se passa antes de Shrek, então, meio que, mesmo criança já tirava um pouco de impacto das coisas. Por exemplo, começava um romance, eu já sabia, mas, tipo, esse romance, mesmo se eles acabarem juntos, tipo, o Gato de Botas não tem ela lá, foi uma coisa que criaram depois e tal. E já ficava assim, era como se fosse, vamos criar essa historinha, vamos ver esse filminho, e é isso, entendeu? Menos no 2 só, que você tem esse impacto maior. Não que, principalmente essa discussão sempre tem nos prequels, né? Porque o protagonista nunca vai morrer. Tudo bem, você tá lá pra acompanhar a história, não importa o que vai acontecer no final, sabe? Não importa o impacto que isso vai levar, mas é legal você acompanhar a história. E o 2, eu acho que por se passar depois de Shrek, eu acho que o pessoal conseguiu, na maioria, receber ele melhor, né? Foi uma ideia que eu mudei reassistindo já, né? Porque eu fui consumir agora mais velho, falando, não, vamos ver essa aventura e tal.
E era uma coisa que, voltando, desde criança eu tinha percebido que era assim, eu gostava muito mais das partes muito mais aventurescas. Então, por exemplo, eu gosto muito da cena da dança que tem com a Pata Mansa, aquela briga de dança. Eu achava muito engraçado. E eu gostava muito também do... E essa cena gerou o meu gif favorito da internet, que é aquele gatinho que apareceu. Mas também o que eu gostava é até a parte que eles vão lá pras nuvens. Que eu, nossa, que bonito e tal. Tem toda aquela brincadeira parecido com a Era do Gelo, que acho que tinha lançado parecido, assim, perto da data, que é aquele negócio da voz fina, que eu achava super engraçado. E só que acaba muito rápido essa parte, sabe? E aí eu ficava tipo, ok, tem o ganso gigante na cidade, mas não era um cenário que eu queria ver. Sim. E sabe uma coisa que eu tenho, assim, com esse filme? Eu acho que a DreamWorks, por natureza, né, tipo, talvez por tentar ter se diferenciado da Disney, ou só porque ela surfou muito tempo a onda de Shrek, né? Ele é um filme, tipo assim... beleza, é um filme que é uma animação do Gato de Botas, mas podia ser perfeitamente, assim, um live action, não só no sentido do uso da linguagem, que, tipo, é uma coisa mais sóbria e tal, mas até em umas piadas que elas não são necessariamente infantis, né? Tem muita piada de conotação sexual, assim, tipo, a primeira cena do Gato de Botas é ele se despedindo da gatinha, sim. Claramente meio que num pós-sexo, assim, ele errando o nome dela, falando, eu nunca vou te esquecer, Rosa. Desculpa, é Chica, né, seu nome. Ou a piada com maconha, né, que eu até postei hoje no Twitter do Pinguim, né? Que é uma recorrente. Aparece em Shrek 2, né? Aquela piada dos guardas enquadrando ele, falando, erva de gato, né? E no Gato de Botas também. Cara, isso aqui é erva de gato? Não, mas é só pra tratar meu golpe. Mas e aí, vamos começar a falar dos dois? Bora. Vamos. Tenho más notícias. Você morreu. Doutor, relaxa! Eu sou o Gato de Botas! Eu tenho 9 vidas! E quantas vezes você já morreu? Fazer conta não é meu forte. Olá, senhorita. Gosta de gazpacho? Tem marisco nisso aqui? O gato sempre cai de pé. Veja! 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 E hoje ainda teve o gigante. Então foram quantas? 4? Com essa foram 8, gato. O que deseja fazer com sua última vida? E aí, Shoichi, qual que é a história do filme que a gente vai comentar hoje? Ok, então vamos lá. Vamos para... Nossa, tô cansado de fazer isso no IntrojaCast já. Vamos aveludar a moda. Vamos para a história de Gato de Botas 2, O Último Pedido. O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço. Ele já gastou 8 de suas 9 vidas. Ele então parte em uma jornada épica para reencontrar o mítico último desejo e restaurar suas 9 vidas. O que por si só já é uma puta de uma sinopse, que eu vi o trailer e já fiquei, meu Deus, eu quero ver isso aqui. Porra, achei foda que você narrou aí como se fosse narrador de Sessão da Tarde. Tem uma épica aventura. Ai, cara, muito bom. E a gente teve um espaço muito grande, né, entre um filme e outro. O Shrek, ele ficou nesse limbo, assim. Pra quem não sabe, a gente vai comentar isso melhor num dia que a gente fizer o programa de Shrek, né, que um dia esse vem, provavelmente esse ano. Shrek originalmente tinha sido planejado, né, pra ser 5 filmes, assim, e aí quando a equipe criativa do segundo, ela brigou com a DreamWorks, foi remodelado, né, eles caíram fora, né, e por isso que Shrek 3 e 4 são uma merda, acontece. Mas... o Gato de Botas, né, tipo, desde o lançamento do Shrek 3º, o pessoal já queria explorar ele, né, em transmídia, assim, a ideia era fazer um filme original pra vídeo, né, porque era essa época em que isso ainda era uma coisa, mas aí ele migrou pro cinema, e aí, em 2011 a gente teve o primeiro Gato de Botas, e agora, em 2022, né, ou 2023, especificamente no Brasil, a gente teve Gato de Botas 2, então a gente passou, tipo, a indústria da animação hollywoodiana, ela passou por todo um processo, assim, nesse meio tempo, né, a gente teve altas e baixas de estilos, e hoje em dia a gente tá vendo um momento estético que é totalmente diferente de quando o filme foi lançado, né? Se a gente for parar pra pegar o primeiro Gato de Botas, ele tem toda essa estética que a gente comentou mais cedo, né? Dela ser mais sóbria, pseudo-realista, assim. Enquanto o segundo, ele já é lançado no mundo pós-Aranhaverso, né? Então Nossa, ele já vai pra essa coisa de bastante. self-shading, assim. E é muito bonito isso, né? É isso que a animação tá passando, porque eu acho que ele consegue salientar, assim, essa coisa que o Shoichi falou, né? Dos contos de fada, assim. E ele ser um filme muito mais lúdico, mesmo sendo um filme muito mais barato do que o original foi, né? Totalmente. Sim, eu tô vendo isso que a DreamWorks tá fazendo, até porque eles voltaram também com
Os Croods eu que não tô pararam ouvindo por o shot, um puta vocês de um tão ouvindo tempo e ele? voltaram do nada, assim. E se bem que o Gato de Botas não ficou tão parado. A gente teve aquelas séries que a DreamWorks estava fazendo pra Nickelodeon, tá ligado? Uhum. Sim, Mas aí tem real. série de tudo, né? Então, É. tecnicamente, nada fica parado, né? Se for levar por esse Como Se lado. Nasce o Dragão, Kung Fu Panda teve também. Sim. E se a gente Todas for... horríveis, né? Diga-se de passagem. E se a gente for parar pra pensar em todos os designs do Gato de Botas, nessas 300 séries, depois que eu fui pesquisar a quantidade de série que existe do Gato de Botas aparecendo, eu nem tive conhecimento disso na minha vida. Nossa, é um caos, assim, é um completamente diferente Teve do mais outro. de uma? Cara, Teve a original, que durou 6 temporadas. Teve os 3 demônios, né? Tem. E também teve um filme interativo que é da Netflix. Aham. Tem um filme interativo. Meu Deus do céu, Tem, tipo mano. assim, tem um multiverso de Gato de Botas que a gente não conhecia, praticamente. Assim, tem umas séries, outras assim da DreamWorks que eu vi um episódio ou outro que me interessavam, mas Gato de Botas nunca foi, que nem eu disse, né? Desde o primeiro filme nunca foi uma coisa que me interessou muito. Eu vou dar como exemplo aqui, né? Tinha um episódio que eu vi de Kung Fu Panda, só um episódio, eu vi passando na TV, em que ele vai criar um lobo das neves, que aparece lá do nada no vilarejo dele, e o povo vai cuidar dele. Aí no final do episódio você descobre que ele tá lá pra procurar o tio dele, que é o Tai Lung. Você fica, eita porra. Foi só isso que eu vi. Aí, interessante. Aí eu fui ver um episódio de Como Treinar Seu Dragão, da série lá. Uhum. Os primeiros episódios. E aí é uma história falando que aquele amigo do estoico, que é o loiro, que fica lá com ele, que eles faziam armas, Né? ele virou dentista. O ferreiro, ele virou dentista de dragão. É um episódio só disso. O que eu vou fazer agora que os dragões estão em paz? Ele, vou virar dentista de dragão. Um episódio só disso. E é uma coisa que quando eu tava no cinema, eu fiquei, olha que legal, porque quando tem o 3, ele é dentista de dragão, entendeu? Uhum. Então fica o 2, eu acho, o 2, o 3, eu fico, nossa, que legal a série, mas nada que você sabe que vai ter um impacto tão grande assim. Então Gato de Botas nunca foi uma coisa que me interessou assistir as séries. É aquilo que não tem não sentir uma continuidade, né? Que a gente ficou muito tempo sem ver o Gato de Botas e o Shrek, que nem o David falou. Inclusive, eu tô muito curiosa pra ver quais serão os passos futuros dessa franquia aí. Porque tinha rumores de algumas pessoas às vezes falando que ia ser reboot, gente falando que às vezes vai ser um novo Shrek, mas sem cancelar nada que aconteceu antes. E aí, esse Gato de Botas, eu tava assistindo, eu falei, tá, legal. Aí tem o final. Aí eu fiquei, ué... Não tava esperando por isso, mas agora quero ver. O impacto Marvel, né? Porque deu aquele final, deu os créditos. Olhei pra minha sala, ninguém saiu da poltrona. Tava todo mundo esperando pós-créditos, assim. Fiquei, gente, será... eu fiquei, nossa, será que eu tô, será que o pessoal sabe que vai acontecer alguma coisa? O que pode aparecer? O burro aparece no final? Eu cheguei e pesquisei. Gente, será que no meio da sessão, Gato de Botas 2, tem pós-créditos apareceu? Não. Aí eu saí. A sala inteira ficou lá. Não, eu esperei... É nostalgia, né, cara? Era pra esperar tocar música. Não, eu esperei terminar a música, assim. E aí começaram os créditos normais, assim. Eu falei, tá bom, então não tem. Então vou indo embora. E o legal é que os créditos iniciais, eles começam, tem os créditos, né? E aí quando começa aqueles créditos começam a descer, tudo mesmo, aparece umas luzes, assim, algum negócio meio estilístico. Eu lembro que tinha uma família que eles levantaram, falaram, não vai ter pós-crédito. Aí começou esse negócio, eles sentaram na hora, assim. Aí voltou os créditos normais. Mas vocês estavam animados pra esse filme já antes de lançar? Olha, eu sinceramente não tava esperando nada. Nada. Eu tava gostando do visual. Só que eu falei, tá, o visual tá maneiro. Mas não faço a menor ideia de como que vai ser o rumo dessa história. Então eu fui completamente sem expectativas, assim, já sabendo que ia ser bonito. Mas, mesmo assim, consegui ficar impactada, assim, com a forma que eles animaram tudo, os enquadramentos, a economia na produção. Tudo chamou atenção, mas eu achei o roteiro também muito bom. Nossa, sim. É foda, né? Porque, eu não vejo trailer, né? Eu só vejo trailer quando eu vou no cinema, assim, aí eu tenho que ver porque eu tô na sala de cinema. Mas, o pouco que eu tinha visto o Gato de Botas, eu tinha achado que muito interessante, assim, esteticamente, porém zero fodas, né? Porque, era o novo Gato de Botas, assim, parecia um filme claramente feito por algoritmo, mas ele me pegou bem desprevenido, assim. Até no uso da animação, né? Que, eu acho que, apesar da gente ter falado isso, né? Que ele é um filme pós-Aranha-Verso, né? E ele ter toda essa estética, eu acho que ele também é bem próprio, assim, né?
em como ele, tipo, trabalha essa questão do self-shading, né, e dessas influências de anime dele pra, tipo, dar vida aos contos de fada, assim, é tudo mega saturado e colorido. Até coloquei na pauta, não sei se vocês viram, mas achei curioso, né, que, tipo, os caras malvados eram inspirados em Lupin III, que era bem claro, né, porque o Lupin III é sobre o protagonista que é um malandro de bom coração. Beijo aí, amigo da Ana, né, que é muito fã. E o Gato de Botas é inspirado em Akira, né? O que é muito maluco, assim, porque é um filme sci-fi, né? Super mais violento e tal. Mas depois que a gente tem essa noção dele ser inspirado em Akira, a gente entende uma série de coisas estéticas que ele tem, né? Tipo, esse retrato da Estrela do Desejo ter sido, tipo, com uma queda de uma coisa, né? E ela ser um ponto que distorce as coisas em volta, né? Igual aconteceu em Tóquio, né? Com Akira mesmo, com a explosão da bomba nuclear e tal. E, pô, essa parte estética, assim, do filme, né, tipo, toda a narrativa dele, como ele usa esses elementos da animação, né, pra trabalhar o cinema, eu gostei demais, assim, tipo, toda a cena, por exemplo, que aparece o Lobo Mau e eles colocam aquele som do assovio e aí, tipo, muda as cores pra mostrar que o Gato de Botas tá com medo, porque o vermelho, né, vira a identidade visual do Lobo Mau, assim. Então, tipo, por causa do sangue, quando o Gato de Botas sangra. Aí, quando ele começa a assoviar, assim, as coisas ficam em vermelho, sabe? É muito rico, assim, esse filme. E eu gosto como a DreamWorks consegue fazer presença com as cores dos personagens. A gente tem muito isso em Kung Fu Panda também. Que cada vilão do Kung Fu Panda tinha uma cor específica quando ele ia lutar. E tinha uma presença baseada nas luzes do local, sabe? E acho que uma coisa muito legal também que eu vi nas entrevistas do produtor e dos diretores, que eles sempre gostam de falar que eles colocaram uma referência muito grande para esse filme, que é o faroeste de espaguete, né? Que são os faroestes italianos, né? Que eles se inspiraram bastante no Clint Eastwood, até mesmo para fazer o Lobo Mau e tal, a forma de falar, de agir. E é muito interessante. E falando nessa questão também de como que a produção parece ter tido uma grande economia na hora de realizar essa animação que a gente está falando aqui, é porque parece que eles usaram muito mais a criatividade do que ter aquela visão antiga de quando, né, no iniciozinho da animação 3D, o CG que a gente chama, de ter aquela corrida para ser algo super realista ou tentar parecer com live action para impressionar o público, né? O público hoje em dia já pensa de formas muito diferentes sobre o que é uma animação 3D. Principalmente como o David falou, né? Recentemente a gente teve o Aranhaverso, que muitas pessoas do Twitter, né, odeiam falar que, tipo, só surgiu esse movimento por causa do Aranhaverso. Não surgiu por causa do Aranhaverso, mas que o Aranhaverso foi um filme que fez um puta impacto para o mundo inteiro dar atenção a estilos diferentes. Com certeza isso aconteceu. Isso é um fato. Habla mesmo, Maisona. O Intergalactic também, né? Exato. Sempre teve esse marketing em cima. Pois é, e é muito bom ver que a DreamWorks conseguiu estar apta com essa nova direção que eles têm do estúdio e tal, de conseguir deixar os artistas ficarem mais livres, né? Para eles não ficarem só presos em fazer algo que tenha proporções realistas, assim como o universo na franquia do Shrek sempre foi, mas também trazer coisas novas, né? E eu fiquei feliz quando eu fui ver a entrevista, né, do produtor e do diretor falando que isso é algo que vai permanecer no estúdio, que já tem projetos futuros, que eles querem continuar explorando novas formas criativas de visualizar uma animação. E aí, no Gato de Botas em si, né, a gente tem dois fatores interessantes, que eles mesclaram técnicas de animações de movimentos diferentes, que quando eu fui assistir o filme eu fiquei em dúvida se eles estavam só aumentando, diminuindo o frame rate do filme para ter aquela sensação de movimentos muito rápidos ou não. Mas aí na entrevista eu consegui entender de que eles estavam realmente brincando um pouco com o que a gente aprende, assim, quando a gente quer entrar numa faculdade de animação, que é a animação stepped e a animação spline. Que a stepped é quando é praticamente uma animação que a gente acha que ela é meio blocada, porque a gente só foca nos keyframes principais do movimento. E a gente não coloca o computador para gerar uma animação genérica, né, entre um keyframe e outro. A gente vai criando aquilo ali sozinho. E aí já o outro tipo de animação, o spline, é quando a gente coloca o computador para fazer essa interpolarização entre um keyframe e outro que a gente criou. Então eu gostei de ver que eles usavam esse step de animation para criar principalmente as cenas de luta, para dar aquela sensação de que é um movimento diferenciado, que ele é mais ágil, e que ao mesmo tempo ele parece que tem umas poses muito
forte, sabe? Dá uma sensação de movimento muito mais ágil e dinâmica. E aí, quando tinha... E de impacto, né, Ana? Muito. Toda vez que ele pisa, você sente um toque. Surreal, assim. As cenas de ação desse filme eu achei muito bonitas. E aí, ao mesmo tempo, quando tem as cenas mais emotivas, mais de diálogo, principalmente mostrando aquelas crises de pânico que o gato tem, eles usam mais a outra forma de animação, que é a forma mais clássica que a gente vê em CG hoje em dia, que é quando a gente vê o movimento mega hiper fluido, parece que a pessoa criou todos os keyframes, que é, na verdade, junto com a ajuda da interpolarização do computador, que ele vai ajudando a criar outros frames intermediários entre um keyframe e outro do artista, né? E eu achei isso muito bom, porque não fica aquela loucura de achar que, às vezes, uma animação tá muito rápida, depois tá muito devagar, mas é legal, sabe? Porque a gente sente que aquilo ali tá diferente, só que não dá aquela sensação de ter algo que caiu a produção, sabe? Que do nada... tem visível, pouco frame, né? sabe? Exatamente. Eu fiquei enlouquecida com isso quando eu fui pesquisar a fundo, que eles tinham criado isso. E junto com isso também, da animação, também tem a questão dos cenários, porque eles deixaram os artistas de matte painting, que são basicamente as pessoas que vão ilustrar os cenários. Geralmente as pessoas trabalham muito na área de concept, principalmente de live action, né? Para os diretores poderem ter uma noção de como que vai ser o cenário no final das contas, né? Antes de chegar para um fundo verde, ou até mesmo ver qual que vai ser a locação mais perfeita para aquele tipo de cenário. Então eles deixaram esses artistas, né, realmente criarem suas pinturas de como iria ser de fato os cenários, porque em vários frames a gente consegue sentir nitidamente que tá ali a pintura estática perfeitamente colocada e tem os personagens atuando ali, né, em volta do cenário. Acho que tem principalmente um momento que fica bem nítido isso quando dá um close ali no gato, que ele tá dentro de um canhão. Dá pra ver que a imagem é estática, mas tá super bem encaixado. Isso não faz com que a produção pareça que ela é inferior de qualidade, sabe? É uma puta sacada de economia e que continua tendo uma estética boa e funcional pro filme, sabe? Achei que foi tudo muito bem pensado. Você vê isso acontecendo muito fortemente. Eu lembro que um momento que eu dei um negócio assim na cadeira foi quando tem aquela cena que eles estão brigando pelo mapa. Não no final, mas tipo no meio do filme mais ou menos. Que do nada aparece a Caixinhos e os três ursos e aparece o Joãozão Trombeta. E começa aquele negócio o nome lá. foi isso aí mesmo? Joãozão Trombeta. É porque assim, começa aquela confusão e do nada a animação muda tipo na hora, assim. Aí você sente bem na hora. Então, é isso que eu queria perguntar. Vocês viram dublado ou legendado? Eu vi dublado. Não, hoje eu sou minoria nesse podcast, né? Porque eu tenho... eu sabia. Pela primeira vez na história desse podcast, né? A equipe que viu o filme dublado aí. No próximo eles não voltam, inclusive, só por isso. Não, eu vi legendado, assim, né? Mas, pô, inclusive, o voice acting desse filme, assim, ele é muito absurdo, né, cara? Tipo, o Antônio Bandeiras, ele é demais, assim, a gente não precisa nem falar, né? Não à toa ele transformou o Gato de Botas num sex symbol, assim, da internet, né? Vira e mexe, eu vejo alguém falando, ai, gente, a voz rouca do Antônio Bandeiras fazendo o Gato de Botas. Dou muitas risadas sempre. Mas, tipo, eu gosto muito, assim, do trabalho da Florence Pugh, né? Fazendo a Caixinhos Dourados também. E a Olivia Colman, ela tem uma coisa que ela consegue ser muito cuzona, assim, ou muito doce, né, nos papéis dela. Ela, pra quem não sabe, ela é a madrasta da Fleabag. E aí, tipo, ela de Mamãe Urso, assim, falando com as caixinhas, é muito lindo mesmo. O próprio Wagner Moura fazendo o Lobo Mal ele também, arrasou. né? Fui procurar umas cenas dele, adorei. Mas assim, eu gostei muito do Wagner Moura, mas eu não vou tirar que a dublagem em português deu uma coisa quando o vilão aparece. É muito bom. Ele começa a falar, você fica, sabe, no começo. E também porque a dublagem aqui no Brasil, eu lembro que quando eu fui assistir Avatar, sabe essas propagandas de cinema, tipo, vamos ver um filme, porque isso, porque aquilo. Aí o meu tinha aquele negócio lá do Gato de Botas. Tipo, vamos assistir o Gato de Botas, aí tinha uns trechos, assim, legal, vou assistir. Só que tinha também um negócio que era assim, entrevista com os dubladores. E eles pegaram um Star Talent pra fazer. Sim, de novo. Né? E eu, nossa, Ai, Brasil, não precisa, Brasil. É o cachorro, a Caixinhos e o bebê urso. Nossa, cara. O cachorrinho é o Marcos Veras, o bebê urso é o Sérgio Malheiros. Isso. E a Caixinhos Dourados é a Giovanna Eubank. Não vi, sou contra Star Talent, né? No nosso podcast de dublagem a gente xinga muito. Deu tanta treta já com a Disney nisso. Eu acho que existem casos de atores, assim, né, globais, que sabem dublar muito bem, que a gente sente que se esforça.
Tanto que nesse caso, nesse filme, acho que a única voz que me incomodou muito foi o da Giovanna Eubank. Porque eu achava que tava Com a destoando Caixinhos, né? muito, assim, de resto de todo mundo que tava dublando, sabe? Mas do cachorro eu gostei bastante, até gostei, eu achei que não ficou ruim, sabe? O urso mais novo, ele fala pouco, então não deu tanto tempo, assim, sabe? De sentir que tem algo muito errado, sabe? Mas eu acho que, nossa, o da Caixinhos, eu senti muito, assim, eu percebia muito que era só a Giovanna Eubank falando, sabe? Eu não... Então, isso que tem um estudo muito grande da dublagem, que é o tipo assim, não tenta imprimir a tua marca no personagem, sabe? Tenta fazer parecido com o original, tenta seguir aquilo lá. E é uma coisa que eu sinto tanto nela quanto no Luciano Huck, que é tipo assim, quando você começa a falar, eu não conhecia a atriz, mas eu falava, tá, é a atriz tentando fazer alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que nesse caso até, tipo, eu entendo que existe essa lógica, assim, em cima da dublagem, né, de você tentar não impor a sua marca, mas, tipo, é foda porque esses personagens, a gente for parar pra pegar, tipo, o design dele, essas coisas são organizados em volta do ator também, né, tipo, a Caixinha Dourados, ela tem muito da fisicalidade da Florence Pugh, essas coisas também. Fora que, tipo, também é foda, né, porque vocês viram dublado e tal, e tem muito uma coisa forte com os idiomas, né? Porque, por exemplo, o Gato e a Kitty Patamansa, eles são latinos, né? Então tem essa coisa do sotaque, do jeito que eles falam e se mexem e tal. Só que a Caixinho e os Três Ursos, eles são britânicos, né? Então, tipo, tem essa diferença também do falar, assim. Isso perde um pouco. Mas uma coisa que eu gostei bastante, eu não sei se a Ana percebeu, é as edições que eles estão fazendo, né, agora nos filmes, quando vai pro dublado. Eu percebi isso primeiro em Joker, que era uma coisa que eu não notava muito. Quando eu fui assistir Joker, uma cena que me deixou muito perplexo... Joker não, Choit, Coringa. O Coringa, tá bom. Coringa. Quando eu fui assistir o Coringa dublado, né, porque eu assisti legendado e dublado. Quando eu fui no cinema assistir dublado, uma coisa que eu fiquei, eita, foi quando ele Gigante pega... Léo do nada. O Gigante Léo também apareceu num filme desse que eu tava assistindo, apareceu assim, Gigante Léo, falaram assim nos créditos. Como assim, Gigante Léo? Aí o Coringa, ele pega um caderno e, tipo, em inglês, tá lá, né? Todas as anotações ele rabiscadas, assim, em inglês. Tava lá tudo certinho em português e tal, pra você ler. O cartão que ele dá, tipo, eu tenho problemas, eu dou risadas e tal. Que ele entrega tá traduzido. Eu fiquei, nossa, que interessante e tal. Mas isso é comum, Choit, no cinema. Tipo, o que não rola, na verdade, é o pessoal corrigir card em DVD. Então, e como a maioria dos filmes que a gente vê não é no cinema, né? Aí a gente tem a impressão que não se traduz. Mas, tipo, no geral, em cinema se traduz. Tipo, tanto que eu lembro que quando lançaram Vingadores, Capitão América Guerra Civil, no cinema tinha uma diferença, assim, tipo, tinha no card... Xuxa, Mamonas Assassinas. Mudava a referência cultural de acordo com o país, assim. Só que assim, eu achei muito... Eu fiquei muito perplexo com Gato e Botas, porque tinha coisas muito pequeninas que estavam bem traduzidas. Eu lembro da cena em que ele vai lá e eles começam a jogar leite, assim, sabe? Que ele vai lá e tá escrito leite, leite, leite. E as fontes tá mudada, tem uma fonte lá atrás, bem pequenininha, escrita em português. E aí, o que mais me deixou, assim, que eu fiquei... Opa! Foi quando ele derrota o gigante e ele desenha o G em vez do P, né? De Puss, ele desenha um G de gato. Só que não parece que, tipo, mudou, porque ele tá andando no modo circular, assim, ele faz o G e você fica... Meu Deus, cara. Ou quando ele coloca mesmo o túmulo dele, em vez de ele colocar o P, aqui no dublado coloca um G, assim. Então. É um cuidado que eles têm, assim, sabe, durante a produção. Deve ter também na DreamWorks, mas eu lembro que a própria Pixar tem uma divisão lá dentro do estúdio que é só pra trabalhar com tradução, sabe? Eles estão ali sempre encarregados de ver como que tá no trailer, como que tá o cartaz e como que tá, de fato, certas traduções, tipo, nome de lojas específicas que vão aparecer na animação, esse tipo de coisa, até placas. Referências culturais e estéticas, né? Tipo, animais, assim, no Zootopia, o animal que ele é apresentador de jornal nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil é a onça, entendeu? Mas é muito legal ver que no Gato de Botas tem cenas que precisam ser reanimadas de fato, sabe? Ele não vai surgir um G onde que o gato originalmente desenha um P, sabe? Então a gente vê de fato, quando a gente tenta ali olhar as duas cenas, a gente vê que é uma animação diferente. Então isso eu achei bem legal. Porque às vezes pode entender só simplesmente colocar um G, não só reanimar toda a ação do personagem.
É uma coisa que pode ser que tenha no primeiro, mas você não vai saber, porque é o que eu falei, só em cópias de cinema. Tipo Scott Pilgrim, tanto em streaming quanto em DVD, o pessoal não traduzia os cards, assim, mas no em cinema, toda vez que aparecia uma plaquinha, tipo, fulano, tal coisa, aparecia em português, né, mas DVD e streaming não. Uma coisa da tradução que eu gostei foi uma cena que eu achei muito engraçada, que é o seguinte, quando eles estão lá no campo de flores, tem uma hora que o gato fala, nossa, que fedorento, né? Uhum. E a Kitty Patamansa fala, nossa, que cheiro de Aí a planta vai lá e tampa a boca dela. Aí eu vi os adultos dando risada, quase falou bosta, Aí aparece o cachorro, quando ele tá com cachinhos dourados, e vai xingar, né, os ursos, fala assim, não, é porque você é uma bosta, com cheiro de bosta, e bosta, e bosta. Aí eu vi um monte de adulto, tipo, meu Deus, sabe? Tipo, eu vi um monte de murmurinho, assim, atrás de mim. Mas eles não cortam, não tem o pi da censura? Não, ele fala. Ele literalmente fala, que seus caras de bosta, que não sei o que. Eu fiquei, gente... É porque no original tem uma piada que ele tá falando, tipo, palavrões mesmo. Sim. Então são só censuras, assim. Então, só que eu acho que na dublagem eles colocaram o termo bosta pra não falar, de fato, o palavrão, sabe? Uhum. Mas aí, tipo, inventava qualquer coisa e colocava o pi também, né? Mas voltando pro filme, né? E aí, tipo, os novos personagens, vocês gostaram deles, né? Tipo, a gente já conhecia a Kitty Patamansa, eu amo ela. E eu preciso destacar aqui, né? Eu acho que só eu e a Beatriz Saldanha, que grava aqui com a gente, destacaria isso. Mas que é sempre bom você ver uma representatividade saudável felina no cinema, sabe? Não ver o gato como vilão ou como peçonhento, assim. Por isso que eu gosto muito tanto do primeiro quanto do segundo, sabe? Acho bons exemplos aí da representatividade felina, sabe? São fofos, são amigáveis, não são só interesseiros. Eu gosto bastante da Kitty Patamansa. O Pero, né? Que tipo, eu achei que ia ser muito o personagem novo avulso pra ser irritante, assim. Acabei passando pelo mesmo arco do gato e me afeiçoando com ele, assim, sabe? Apesar de ser um cachorro horroroso, né? A gente acaba criando empatia por ele. E até a Caixinha Dourada e os Três Ursos, assim, que, tipo, pra mim ia ser, sei lá, figurantes de luxo, né? No filme. Acabaram ganhando um espaço, assim. E eu gosto dessa dinâmica, né? Porque, tipo, ela meio que tá passando pelo arco do ovo, né? Só que agora que o Gato de Botas tá mais velho, de tipo entender o que é a família e que tipo a família não é exatamente a pessoa que te gerou e tal, da família é como você se cria e as relações que você faz. A família são os amigos os amigos que você faz, no fim das contas, né? Não, cara, eu percebi isso assim. Eu gostei, a gente vai chegar lá, mas eu gostei muito dos vilões, principalmente. É uma coisa que eu sentia em falta do primeiro, porque eu, como vilão, assim, uma ameaça física, era bastante mais o Jack Jill. Que eu ficava, tá ali, né? Aqui a gente tem o Trombeta, a gente tem a Caixinhos Dourados, tem o próprio Lobo, que aparece de vez em quando. Então tem uns vilões muito bons. Que tem um carro. Mas eu gostei muito do Pero, porque uma coisa que eu sinto é que, assim, o gato e a Kitty Patamansa são duas figuras que, assim, eles botam, assim, muito B10, são os que conseguem tudo e tal. Então, tanto no primeiro quanto no segundo, precisa ter aquele cara no trio pra nerfar um pouco eles. No primeiro é o ovo, que era o ovo no primeiro, que era impossibilitado de fazer um monte de coisa e tal, eles tinham que ajudar ele o tempo todo, e ele caía, e ele rolava. E aqui é o Pero, né? Que ele é muito inocente, então eles têm que resgatar ele de vez em quando e tal. Que vai colocando empecilho, só que não é que nem um ovo irritante. Eu achava o ovo um pouco irritante no primeiro. Quando dava aqueles empecilhos, sabe? Ele não consegue correr, ele só rola e tal. E no segundo não, porque o segundo, ele começa sendo muito irritante, o Pero. Sabe? Nossa, ele tá lá, e aí ele segue ele até o castelo. Mesmo quando eles fizeram o anúncio, foi muito engraçado. Porque quando eles fizeram os anúncios, esses Star Talents que eu falei pra você, teve o ator e falou assim, né, eu não conhecia esse ator antes, é o Marcos Veras. Ele falou assim, eu tô fazendo o Pero, tô fazendo o cachorro. Aí apareceu um trecho, eu falei, nossa, né, botaram ele como figurante ali, só pra falar que ele tá fazendo alguma coisa. E ele vai ganhando um espaço tão grande assim, e ele conquista o filme. Sim. Nossa, e eu acho, né, tipo, até essa construção dos vilões que você falou, tipo, isso deles terem uma identidade visual maior, né, do que Jack Jill. Eu gosto, por exemplo, no Jack Jill tem uma coisa que é bem específica de cinema, assim, né, que é, tipo, você pegar atores que não estão acostumados a fazer aqueles papéis e dar pra eles, né, que é o Billy Bob Thorne, que é o cara que fez Fargo, né? Um ator de cinema mais indie, faz papéis mais sérios, assim. Aí, tipo, ele dublando o Gato de Botas, né? Tem esse fator inusitado aqui. Mas eu acho que no segundo, né? Tipo, não só você tem uma riqueza maior de personagens, mas eu acho que eles são melhores desenvolvidos, assim, né? Tirando o Big Jack Horner aí,
Que, aliás, ele é de outro exemplo aí, né, do Gato de Botas pegando conto de fadas que são avulsos, assim, pra gente, porque essa do menino que colocou o dedo na torta, sei lá, deve ser uma das histórias menos populares que os brasileiros conhecem, aí, junto com a do menino que gritava lobo, né? Mas eu acho legal, assim, sabe? Tipo, essa diversidade dos vilões e dos coadjuvantes também, sabe? Você, tipo, ter a Caixinho e ela ter os 3 ursos, aí você ter o Big Jack Horn e ele ter, tipo, os aparatos mágicos, sabe? Acho que evita que o filme caia numa mesmice, assim. E a Ana comentou, né, como o segundo, ele tem muito essa influência do faroeste espaguete, né? Mas acho que isso é uma coisa que eles abraçaram, assim, desde o primeiro, né? No primeiro tem, tipo, muitos momentos de conflitos, assim, que é como se os personagens fossem sacar as armas, aí eles se encaram, aí até ela faz aquela divisão clássica, assim, de faroeste, sabe? Tipo, só big close-up no olho da pessoa e big close-up no olho do outro. Acho ótimo, assim. Nossa, mas assim, eu gosto de cada um individualmente, sabe? Eu gosto muito do Joãozinho Trombeta. Eu gostei que no dublado também eles traduziram a música dele, né? Sim, ficou muito bom. Que é o momento que ele aparece, eles cantam a musiquinha dele e tal. E tem uma referência do Pinóquio também, então você sente a todo momento que, tipo assim, tá no mundo de Shrek, sabe? Também. O filme, ele dá sempre esses puxadinhas. Tipo, tem a parte que ele vai lá e aparece um flashback dele com biscoito. E você, opa, legal, Shrek. Até parece até o Shrek o burro, né? Numa silhuetazinha. Tipo, Sim. quando a vida tá passando diante dos olhos dele de medo, né? Aparece assim rapidinho. Sim, fiquei, ué? passa a cena da Grimelda dando a botinha pra ele. Aí tem a cena do Shrek 2 que eles estão andando na ponte, assim, né? De lado. Bem rapidinho. E é uma né? coisa que eles deixam já no trailer pra vender do tipo assim... Esse filme acontece depois de Shrek, sabe? Tipo assim, você quer saber o que acontece, Mas aparece você quer... a cena do Shrek no trailer? Não lembro. Essa cena dele andando aparece. Uma coisa que não tinha, né, era uma cena alternativa, mas que eles cortaram depois e adicionaram do biscoito, é que, tipo, ele, em vez de você morrer com o biscoito lá, ele morreria sendo empalado, né? Empalado. Meu Deus. Ele morreria sendo esmagado por um lutador de rua, assim, né? Que ele cai em cima dele e mata ele. E eu vi muita gente reclamando, assim, quando lançou o filme, né? Eu vi uns comentários, tipo assim... eu gostei muito do filme do Gato de Botas, mas eu espero que eles não tragam isso pra Shrek. Eu não quero essa animação pra Shrek, porque eu quero a animação do Shrek. E é aquele negócio todo, sabe? Ai, gente, olha, eu tô vendo essa discussão também. Na minha bolha do Twitter tá surgindo muito essa divisão, essa polarização de pessoa, tipo assim, é bonito o Gato de Botas 2, mas de maneira alguma tem que mexer na franquia do Shrek. Gente, tem sim, pelo amor de Deus, Shrek já não existe há 10 anos. O CG tá datado, porque eles vão naquela vibe de querer fazer algo realista. Tanto que você comparar, por exemplo, Toy Story, o primeiro, você vê uma diferença gritante na qualidade ali de animação. As pessoas que assistem hoje em dia estranham, assim como estranharia qualquer outro efeito visual feito de algum filme da década de 70, 80 e afins. Então, acho que é muito válido, sabe, ter algo para trazer novo, porque... Shrek já tem tanto tempo e já que eles querem insistir em voltar com a franquia, né, pra não ser só aquilo, tipo, vamos ganhar dinheiro fácil, né, assim como a Disney fazendo seus 300 live action de princesa, então pelo menos que traga alguma coisa nova junto com um roteiro bom. Porque pra mim não cai essa coisa igual Avatar 2 não, que é só CG bonito e o roteiro meia boca. Não, pra mim tem que ter o equilíbrio aí. Olha, e aí, David? Essa opinião será cortada desse podcast, né? Nessa casa não falamos mal de Avatar. Gato de Botas 2, né, que estreou o cinema em 2023. O mal dele, inclusive, foi vir depois do cinema renascer de novo com Avatar 2. Não, renascer de novo é muito forte, amigo. Amigo, não fica nessa. Cara, não, eu juro pra você, cara. Ontem a gente gravando o podcast do Enthusiacast, né, que pra quem vai estar linkado na descrição, tipo, todo mundo falando, assim, tipo, o quanto nunca viu uma coisa, assim, em tela de cinema. Até o Choit, que também odiou o filme, né, falando isso. Então, tipo, pra você ver, cara, é o cinema 2, realmente. Sai do fake de James Cameron, sai do fake. É aquilo. Eu já esperava ser bonito? Sim. E é o mínimo, porque mais de 10 anos pra estar pronto tem que estar lindíssimo. Mas é cheio de furo de roteiro. Que tem uns filmes de 10 anos aí. Mas é mais do que isso. Diverte assim, né? Dá um tédio ver o filme que só, mano. Não, hoje vocês estão pedindo, né, cara? É o bloco. Não, mano. Mas, inclusive, os dois têm muito a ver, né? Meu Deus. Avatar 2 e o Gato de Botas. Peraí, continua falando. Juro, no sentido que, tipo assim, eles são filmes... Os filmes, eles surgem a partir de novas preposições visuais de como trabalhar as coisas, né? Tipo, seja o Avatar usando o 3D com 60 frames por segundo, né? E você, 60 frames por segundo quando é conveniente, né? Porque vários momentos no meio do filme para.
Aí eu fico assim, gente, esse povo tá surtado. É só nos momentos pra você sentir Não o é impacto. pra sentir o impacto, cara. meu filho. É grande É demais pra questão mentes de não pequenas, fazer eu te falo. sentido. Tá gastando dinheiro à toa. Mas eu acho que isso é muito relativo. E, tipo, isso depende. Porque, por exemplo, Mad Max 2 não é um filme que ele é todo filmado em 60 frames por segundo. Mas o George Miller, ele usa 60 frames por segundo só nas cenas de ação, pra acentuar as cenas de ação. E ele passa em velocidade 2 pra parecer que tá em velocidade normal. E as pessoas têm aquela movimentação maluca. Então você não precisa, tipo, ter essa visão uniforme da coisa, né? E pra mim, tipo, tanto ele quanto o Gato de Botas, eles usam muito bem, tipo, essa questão de você poder variar o formato, né? No caso do Gato de Botas, o formato de como você tá trabalhando a animação, dessa coisinha mais blocada pra essa coisa mais dinâmica. E o Avatar, né, tipo, nessa coisa, tipo, de você filmar em 30, né? Ou em 24, né? Que é o frame padrão de cinema, e depois usar os 60, assim. Eu gosto muito de como esses dois filmes específicos, né? E que saíram próximos, né? Tipo, dezembro e... se bem que os dois foram em dezembro nos Estados Unidos, né? Só que no Brasil chegou em janeiro. Confuso. Mas que saíram próximos, sim. E até... bastante. Sim, e é foda porque, tipo assim, apesar do Gato de Botas ele poder ter sido totalmente eclipsado, assim, pelo lançamento do filme do milênio, né? Avatar 2. Ele é um filme que tá se saindo muito bem aí na bilheteria, né? Óbvio, eu tenho vontade de reassistir. Sim. Eu tenho quase certeza que eu vou reassistir no cinema. Esse é um filme que eu reassistiria e faria questão até de ver como seria numa sessão 3D. Por mais que sessão 3D, eles acabem destruindo a experiência por deixar escuro, mas até, tipo, isso assim, eu acho que eu aceitaria assistir. Pra ver como é que ficaria essa mesclagem entre planos ali de pintura e animação. Ó, eu vou ter que parafrasear o meu amigo Fernando Schoit ontem, né? Falou que, tipo, depois de Avatar, nenhum 3D é o mesmo, né? Não, calma aí, não foi isso que eu falei. Foi tá tipo assim, declarações fortes. Depois que assisti, eu ia falar isso agora, né? Depois que assisti Avatar, né, que tem aquele 3D que não é mais, tipo, só, tipo, de cá pra fora, mas também pra dentro, parece que a tela, você vê o cenário lá dentro, parece que você consegue pular pra dentro da tela. Quando eu fui assistir... Então, quando eu assisti Gato de Botas, eu assisti ele em 2D. E, cara, a primeira coisa que eu senti quando eu vi o telão foi... Puta merda, tá tão chapado esse bagulho. Mas era por causa da sensação de Avatar. Eu fiquei... No final do filme que eu pensei, ok, eu preciso ver Gato de Botas em 3D. Definitivamente. Porque eu sentia que eu tava perdendo um pouco do filme, sabe? Mesmo que eu não tenha perdido provavelmente nada, assim. Mas, por exemplo, as cenas que o lobo aparece, que sai aquele chamuscar vermelho. Ou a cena do final... A cena que o bicho pega o sino, né, pra usar contra o Gato de Botas. Aquela sequência é maravilhosa. O jeito que ela é enquadrada é claramente, tipo, gente, a gente vai mostrar a mão do bicho gigante em 3D aqui. É muito claro, assim, o jeito que o quadro é usado. O final também, quando a estrela explode, sai vários faíscas, tipo, pra tela, assim. Eu fico, ok, eu sei o que vocês querem fazer, sabe? Mas, Schoit, eu te garanto que não vai ser a mesma coisa, assim. Vai ser melhor. Assim, não vai. Independente do quão bem as pessoas usem o 3D, nunca é a mesma coisa de alguém que, tipo, ele trabalha com a tecnologia do 3D e usa câmeras 3D de verdade pra filmar. O de Avatar com certeza vai ser diferente e tal. Mas eu sinto que ele faz... definitivo, né? Que ele faz essas brincadeiras com 3D na animação é muito parecido. Eu vou dar o pior exemplo possível. Mas um dos melhores exemplos de animações que eu assisti no cinema em 3D é que eu não consegui assistir Frozen. Frozen eu queria muito ter visto em 3D. Eu não consegui assistir em 3D. Porque eu vi muita gente falando, assista em 3D por causa da neve em 3D. Não consegui ver. Aí eu fui ver, quando eu era pequeno também, um filme do Garfield, animação, que é o Garfield de super-herói. Meu Deus do céu. Não, procurei. É um filme do Garfield de super-herói. Gente! Conheço essa bomba. Você conhece? Eu fui ver esse filme e tem muitas cenas em 3D. E o filme é horrível. Eu não lembro de nada. O filme é muito ruim. Mas eu lembro que tinha milhares de cenas em que o Garfield era, sei lá, jogado na tua cara, entendeu? Eu ficava, que legal. Era a única coisa boa do filme. Esse filme ele tem esse efeito passeio de escola, né? Que é só pra levar a molecada pra ver um negócio incrível. Quando eu era criança também, eu vi um filme chamado EcoQuest. Acho que era um evento que só passava no cinema pra crianças, assim. E a graça é que era muito 3D, tipo, eram muitas coisinhas sendo jogadas na sua cara, né? Então, quando a gente é criança, a gente se maravilha muito, assim. Sabe quando você vai, tipo, naqueles arcades, assim, de shopping, aí tem uma cabine, assim, só de experiência 3D, experiência, sei lá, 1000D, entendeu? Porque tem som e tem cheiro, aí do nada aparece um cara com spray e joga água na tua cara, e aí o banco balança, é isso. Cinema 4D, né, também, que a gente tem aqui em São Paulo. Nossa.
Você vê um monte de... cinema 16D, entendeu? Aí eles vão criando um monte de coisa. O 4D é só a poltrona que se mexe e espirra água na sua cara. Eu fiquei um pouco assim de pegar uma dessas sessão mesmo, né? Não de arcade. Em Incríveis 2, tinha lá, vamos lá, e tem no... Era uma cadeira que se mexia. Uhum. Aí eu, porra, por que eu vou pegar essa cadeira que se mexe? Cara pra caralho, é tipo, Sim. R$90 a cadeira, não vou pegar essa cadeira. Aí o que eu fiz? Eu sentei na cadeira atrás dessa cadeira. Aí o que eu fiz? Eu encostei a minha perna na cadeira da frente. E era isso, pronto, experiência perfeita. Eu lembro exatamente, apareceu Incríveis 2, aparece o logo do Incríveis, né, que aparece o I, ele faz um círculo assim, né, bem longo, um círculo e tal, no I. Aí eu vi a cadeirinha assim, meu pé se movendo no círculo assim, o I, pá. Uma massagem nos pés por quase 2 horas, né, foi bem isso, assim. Vocês iriam naquelas cabines lá que tem vinho, degustação, é meio claro as sessões. Não, já dá já pra você fui, não inclinar. curto. Já ouvi falar, queria ir. Se alguma distribuidora quiser me convidar, tô aceitando. Assisti um Gato de Botas 2 lá, David. Olha aí, que experiência. Chique, Olha chique. só, quem dera. Eu acho que é válido a gente pontuar também a questão da toda a mensagem e evolução que o protagonista tem nesse filme, que é muito, muito válido. Que nem vocês falaram, assim, os personagens são super legais, eles estão super bem integrados ali no ambiente. Eu tinha medo de ser muitos vilões, mas eu achei que todos eles têm o seu tempo ali, eu achei que nenhum ficou faltando muito. Mas eu acho que como mensagem, eu achei muito legal e maduro. Eu não tava imaginando que ia ser um ponto de amadurecimento tão forte ali num filme da DreamWorks, sabe? Eu tava achando que eles iam pegar de uma forma muito mais leve o que eles queriam tratar. E aí, logo de início, a gente vê toda a cena do gato tendo o seu primeiro momento na vida de sentir medo. E aquilo ali a gente vai arrepiando junto com ele, sabe? Aí a gente vê o sangue escorrendo de uma forma ali sutil que a gente não esperava que aquilo ia acontecer, sabe? E aí eles vão criando toda uma atmosfera e eles vão construindo isso com o passar do filme. Toda vez que o gato percebe a presença, né, do lobo mau, né, que a gente depois descobre que é a morte, né? É tão bom ver essa construção no personagem, ver os momentos dele tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, e ver como eles fizeram toda uma animação desse movimento, assim, e toda a parceria dele com... O pelo dele é ouriçano, né? Nossa, eu achei muito bom a forma que tremula os olhos, a respiração, como fica completamente abrupta e muito rápida. E a gente sente a agonia junto com ele, que ele também não tá conseguindo pensar como que ele vai sair daquela situação, né? E ver toda a dinâmica dele em português, eu acho que ficou Perrito, o nome do cão. E ficou muito Perito, bom, pero. assim. E ficou muito boa, assim, a dinâmica dos dois. Eu gostei de ter esse contraste do gato ser o animal que a gente imagina ser o mais safo, mais inteligente, mais na dele, assim. E o cãozinho é aquele animal que se derrete pra todo mundo, né? Eu gosto, assim, desse contraste dos dois. Vendido, né? Vendido, né? Ele assim, gente, coça minha barriguinha, eu quero ser um cão terapeuta. É tão fofo, sabe? Eu amei isso. Ele é horroroso, cara. Adorei, assim, ele, mas é horroroso. Aquele momento que ele mostra a barriga pro gato, cara, puta que pariu, com vontade de chutar o bicho. Parece aqueles cachorros lá de meme, barriga da água, assim, que parece. É muito bonitinho. E eu achei um filme muito equilibrado nisso, sabe? De trazer toda uma questão de amadurecimento pro gato, sobre valorizar a própria vida, sabe? Viver o que ele tiver que viver agora, não ficar preso ao passado e não achar que ele já atingiu o auge da vida dele, que ele tem muita coisa pra viver, né? Porque cai naquela coisa que às vezes a humanidade cai, sabe? De querer ser o melhor em alguma coisa ou ser o melhor em tudo. E quando a pessoa acha que é o melhor, a pessoa para de progredir, porque acha que já fez de tudo, e é isso. Então ele sai daquele altar de estar estagnado como um grande mito, um herói, uma lenda pra todo mundo. E vê que tinha muito mais na vida dele que ele tava deixando de lado, sabe? E eu achei isso muito bom, forte, que de forma alguma eu tava esperando que isso fosse ser abordado. Ainda mais de uma forma tão madura que foi, sabe? Eu achei muito legal de terem colocado esse embate entre a vida e a morte em si no filme. Eu achei muito interessante.
Perfeito. E eu acho que isso até, tipo, ganha mais camadas, né? Conforme você vai entendendo, por exemplo, o conflito dele com a Kitty, né? Aham. E você entende, tipo, teve todo aquele negócio de abandonar ela no altar e, tipo, esse abandono não foi por má vontade ou porque ele era egoísta, assim, mas por medo, sabe? Então, tipo, a gente percebe o quanto o medo, ele é presente na vida dele desde aquele momento, né? E aí, tipo, é o momento que ele finalmente consegue se resolver e se livrar do medo e é o momento que ele aceita que ele pode morrer, assim. E a luta dele no final com o lobo, assim, dos dois lutando nas chamas é muito linda, né? boa. Tipo, um momentinho que é só a silhueta Muito dos dois boa. pulando, assim. Quando ele arranha o lobo pela primeira vez usando a faca pequenininha da Ah, é Kitty. muito É muito foda, bonitinho. cara. Uma coisa que eu queria falar era sobre os vilões mesmo, né? Tanto o Lobo tem essa presença, quanto eu acho que o Joãozão Trombeta tem o papel dele ali, que é esse negócio mais cômico, que... Assim, os vilões de Gato de Botas, ele me lembra muito os vilões de Pica-Pau. Desde o Sim. primeiro. O Jack e Jill é igualzinho aquele casal que tem que ficar atrás de Pica-Pau, é igualzinho. Tanto no Pica-Pau quanto no Gato de Bosta, assim, essa coisa dos vilões geralmente serem humanos, né? E eles serem, tipo, características acentuadas de alguma coisa que um humano tem, sabe? Então, tipo, se o vilão do Pica-Pau é um cara com nariz grande, é um cara com nariz muito grande. O Big Jack Horn é a mesma coisa, né? Que tem aquele corpo que, tipo, ele tem uma cabecinha muito desproporcional, como se ele fosse uma criança, assim, pra um corpo, tipo, de adulto mesmo, né? E o dedo, né? Aquela coisa do conto de fada, o dedo. Ele me lembra do Aranhaverso mesmo, ele lembra o... Rei do crime. Rei do crime, verdade, com proporção. aquela mãozona assim. Sim. Aquela mãozona assim, que você sabe que se der um soco daquilo lá, desmaia. Mas o Joãozão Trombeta, cara, eu gosto muito da cena em que eles chegam lá na fábrica de tortas. Porque eu sentia um negócio assim, começou a ouvir muitas referências de conto de fadas. Eu fiquei, porra, vai dar uma explosão. Eu tava esperando, tipo, chegar no clímax daquele ato. Eu falei assim, putz, isso aqui tá igualzinho aquele negócio do Shrek 2, que eles estão na fábrica lá de Verdade, poções da sim, Fada sim. Madrinha, com um monte de coisas de conto de fada. Eu falei, vai ser isso de novo? E acabou que não foi. Mas eu gostei muito das referências que eles usaram. Por exemplo, o toque de Midas, o barco de Lilliput. É uma coisa que eles não vão explicando muito. Só tá lá, entendeu? Só tá lá. Peguem quem quiser. Os biscoitinhos da Alice, né? A bebida. Sim. Aparece o sapato da Cinderela. Não, e outra coisa que é muito legal também do João Trombeta, gente, a dinâmica dele com o grilo falante foi tudo pra mim. Eu amava, porque foi mais um momento inesperado. Eu não fazia ideia que eles iam mostrar até mesmo esse vilão praticamente deixando sua trupe morrer, ajudando a matar a própria trupe também, e, tipo, de forma assim, nítida na nossa cara, e o grilo tentando, coitado. Ele só tenta o figurante. Eu só queria muito ver agora um reencontro dele com o Pinóquio do Shrek, assim. Que eu achei um personagem muito engraçado e tem um final lá que ele desiste, perdeu a paciência. É muito bom também, sabe? Eu gosto que ele aparece no clímax. Eu achei que eles iam abandonar o personagem do Grilo. Eu falei, esse é o papel do Grilo? Tipo, no meio do filme, ele é jogado fora. Pô, é esse o papel do Grilo? Aí aparece no final, eles completam, assim, sabe? Tanto aí ele quanto a Fênix, né? Sim, muito bom. E eu gosto como essas referências de contos de fadas é uma coisa assim que não é uma coisa que vai prejudicar quem não conhece, mas é uma coisa que vai dar uma coisa a mais pra quem já conhece. Por exemplo, o toque de Midas. Quando aparece o dedo e a garota vai tocar no dedo de Midas, você sabe o que vai acontecer. Você fica... Ou, por exemplo, quando ele pega o doce da Alice. Exato. Quem não conhece a Alice e tal... Ok, é um doce, mas a gente que sabe que é o doce da Alice, você sabe que em algum momento ele vai comer. Que ele pega e ele dá bastante ênfase. Olha o doce. Que quando ele cai na bolsa, você acabou. E eu esqueci completamente do doce, entendeu? Mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um dos meus vilões preferidos, assim, dentro desse filme, né? Depois do Lobo, não sei. É que o Lobo é muito foda, né, Nossa, cara? ele é incrível. É que eles são, tipo... Querendo ou não, eles são vilões menores, né, dentro do filme, assim. Mas, pô, eu também gosto bastante deles, né? E o Lobo, ele aparece pouco também, mas quando ele aparece, ele rouba a cena, né? Enquanto presença, assim. Que é uma coisa que os outros não conseguem ter muito, né? Sim. Eu sinto que os outros servem pra você esquecer que o lobo existe, sabe? Que quando o lobo aparece, você aparece e fala, putz, tem um lobo também. Aquela cena que eles estão lá, naquela briga pelo mapa... Eu senti isso, porque tá o Joãozão Trombeta e tá, sei lá, tá o Grilo e tá os três ursos e tá... Eu quase falei marcha, mas tá a Caixa Dourados. Ai, a marcha ursa. Aí tá aquela briga enorme, cheia de gente, você fala, nossa,
Aqui é um negócio, né? Porque todo mundo se encontrou e todo mundo quer a mesma coisa, um tanto de personagem, tá uma confusão. Aí do nada aparece o lobo. E você fica, putz, piorou, entendeu? Não, e é legal como que eles vão guardando essa informação da função do lobo no filme, porque eu tava me questionando já com o passar do filme, porque durante toda a jornada que os protagonistas têm, eles têm aquele mapa mágico que vai guiando eles até a estrela e sempre mostra a posição de todo mundo. E eu ficava, gente, por que não tá mostrando a posição do lobo? Eu ficava assim, o que tá acontecendo? Esqueceram desse detalhe, sabe? E não, tá super muito bem amarradinho, sabe, na história. Então eu gostei demais, assim, desses aspectos do filme, que por mais que pareçam ser muitos vilões, que eles conseguem equilibrar tudo e trazer uma surpresa, porque certas narrativas, pra mim, beiram a ser previsíveis, sabe, assim. O plot da Caixinhos ali, a gente já sabia qual era o desejo dela desde o início, a gente já sabia por onde ia. Só que a mas gente só ela não sabia, né? Exato, só ela e a família não sabia. Mas a gente queria ver como que eles iam desencadear um diálogo pra, né, que aquilo não, de fato não acontecesse, e foi fofo, sabe? E ver como que o cachorro ia ajudar o pessoal na aventura também era uma coisa nítida por ter essa discrepância na personalidade, né, deles ali. E ao mesmo tempo ver como que a Kitty vai se aproximando do gato de novo. E aí a gente vai entendendo qual que é o desejo dela, porque de início ela quer deixar em segredo. E nossa, eu acho que é muito bom, porque ele é um filme que tem muitos personagens, mas que ele consegue trazer evoluções bem feitas, bem desenvolvidas pra cada um deles, sabe? Tanto que eu achei que o cachorro que ia fazer o pedido final. Aham, também qualquer achava. coisa, assim, que ele quisesse. É um bagulho meio Dragon Ball, sabe? É tipo assim, todo mundo tá atrás do pedido, aí o personagem que pede, ele pede qualquer coisa, assim, sabe? Só pra você acabar com aquela guerra. Deseja que o desejo de todo mundo se realize. Ele ia ser esse. Eu sentia que ia ser muito um negócio do Oolong mesmo, no Dragon Ball clássico, assim, o primeiro pedido que faz, sabe? Tipo, tá todo mundo brigando pelo desejo, é o Oolong vai lá e grita qualquer coisa, assim, sabe? E ele recebe. Então, começando, né, pela pessoa que tá debutando aqui nesse podcast, Fernando Schweit, que nota de 0 a 5 você dá, né, pra Gato de Botas 2? O último cara, pedido. É a escala Letterboxd. Então, eu dei 4,5 estrelas no meu Letterboxd. Então, cara, eu acho que se for assim... Tem como dar 4,5 estrelas? Tem, é que a gente permite nota quebrada, desde que seja quebrada até... Então se for tipo bem. 4,38, aí não dá. 4,65, né? Entendi. 4,5 estrelas. 4,5 estrelas é uma boa nota pra esse filme. Eu gosto muito dos personagens, eu gosto como ele é um filme sobre os personagens, sabe? Também é sobre aventura, mas como ele vai desenvolvendo os personagens. A própria Kitty Patamansa, no primeiro filme, não tinha muita coisa sobre ela. Ela era acompanhante do gato, você sabia que era ela par tinha um romântico, drama, porque ela era patamansa, porque alguém arrancou as garras dela e ela não... arrancou a as gente garras, entender assim. por que ela é patamansa, né? Tinha isso também. Mas era bem superficial, assim. Mas é tipo o comentário que eles fazem do cachorro, sabe? O cachorro fala da May e você fica, eita porra. Sabe? Você fica naquele sentimento, assim. Afogado. Mas eu gostei como ele foi aprofundando isso, né? Eu não vou mentir. Eu gostaria que se o ovo tivesse sobrevivido, alguma coisa assim, sabe? Que é um personagem que, assim, não gosto, mas que eu acho que poderia continuar na franquia, sabe? O ovo é um personagem interessantezinho, assim, pra estar ali. A síndrome de Estocolmo. Mas eu gostei agora não gosta, mas querer mais. Mas eu gostei do Peru, eu gostei do cachorro, né? E eu espero, né, que se esses personagens forem introduzidos em Shrek, né, posteriormente, então tão distantes, se eles forem participativamente do elenco ali de personagens principais, eu gostaria deles, Sabemos. Eu gostaria principalmente do Peru. Não vão, vai ser já tipo, sabe. vai lá chamar o gato, aí o gato tá com a Kitty, o cachorro, e ele deixa eles pra ir fazer o que ele tem que fazer com o Shrek. Ele vai dar beijinhos, vai sair do navio e vai seguir em frente. Acho que eles nem devem aparecer no filme, mas dá uma sensação tipo, ok, Shrek tá vindo, sabe? Você fica... E você, Ana, sua nota pro Gato de Botas de 0 a 5? Eu acho que eu vou concordar também. Eu daria 4,5 pro filme. Eu acho que nem eu disse no início do podcast, para um filme que eu não tava esperando e que ninguém pediu uma sequência de Gato de Botas, eu achei que é um filme muito bom, excelente. Ele é divertido. Tem um roteiro que, para mim, ele é super bem amarradinho, bem desenvolvido. Gosto dos personagens, eu gosto dos conflitos.
Mas eu acho que ainda se a DreamWorks puder, nos filmes futuros dela, não ter tanta piadinha de pum o tempo inteiro, acho que pra mim melhora o humor, sabe? Porque às vezes eu sinto que eles ficam muito presos nesse tipo de piada e pra mim é meio cansativo. E no finalzinho eu achei que fica um pouquinho de confusão ali, quantidade de gente que tem que ter um embate, sabe? Direto. Então, meio que eles acabam com o personagem, no caso, né, do... Big Jack Horn. Do cara do dedo roxo lá. E aí a gente acha que ele acabou, só que aí depois do nada ele volta de novo. E aí mais um negócio assim, que eu achava que poderiam ter organizado um pouco melhor. Mas eu acho que é um filme muito bom, sabe? Me divertiu bastante, é um filme que eu veria de novo nos cinemas. E é isso, me deixou muito contente pela pegada madura que a Jornada do Gato de Botas tem e também pela forma de animação também. Eu achei muito bom trazer um visual novo que me deu ainda mais vontade de saber como que vai ser essa nova franquia do Shrek, que eu não estava esperando que ia ser dessa forma, que eles iam já querer, né, vincular de alguma forma, mostrar pra gente que de fato tá vindo aí. Então eu tô curiosa. E ao contrário da bolha do Twitter que eu tô vendo, eu sou sim a favor de Shrek novo ser nesse estilo aí do Gato de Botas 2. É sobre isso. E eu também não tava esperando tanto, eu tava muito ansioso pra ver o filme por causa do trailer e da premissa, né? Que agora tem uma vida só, eu queria ver o que ia acontecer. Mas eu fiquei um pouquinho assim, porque assim, no dia que eu fui assistir, a gente tava resolvendo um negócio super sério, assim, em um grupo, né? E um dos integrantes do grupo do WhatsApp sumiu. Não tava respondendo nada, a gente precisava de um negócio urgente, assim. Não era do podcast, era um grupo, assim. Aí, pra assinar um negócio lá e tal. Aí, mano, cadê ele pra assinar? Aí, tipo, eu queria pegar a sessão das 4h30, já era 4 horas. Aí ele aparece, ele falou assim, desculpa, eu tava no cinema. Aí ele falou, tal. Eu falei assim, beleza, gente, agora que já resolveu, eu vou pro cinema também. E aí perguntaram, que filme você vai ver? Eu falei, vou ver o Gato de Botas 2. Aí ele falou assim, então, era esse filme que eu vi no cinema agora. Eu acabei de sair da sessão e eu estou muito emocionado. Eu fiquei, mano, você tá muito emocionado com Gato de Botas 2, sabe? Eu fiquei, que vai ser esse filme? Aí eu entrei assim, já meio que, ok, vamos ver o que vai ser isso aqui, entendeu? Cara, mas real, isso que ele falou, me identifico bastante, porque eu terminei o filme com uma sensação muito boa, sabe? Eu fiquei me sentindo, tipo, que eu me diverti muito naquela sessão, que eu fiquei também emocionada, sabe? Com o final, com o desfecho e com o finalzinho ali pra dar um indício da franquia do Shrek, me deixou toda arrepiada. Eu acho que eu senti muito essa vibe, assim, também, de sair do filme muito empolgada e feliz. Fala aí, Ana, foi o seu momento Vingadores, né, do cinema? Foi o meu momento Vingadores, gente. E a minha nota, né, eu vou de 4. Porra, aí é foda, né? Eu dou um 4 pro filme, acho um ótimo filme, assim. Acho uma melhora muito grata, assim, do primeiro, que já era um bom filme, né? Acho ele um filme ótimo. Tá, acho que é um desses grandes blockbusters aí do fim do ano, né? Que fizeram a diferença pra mim. Tipo, queria ter visto ele no cinema, acabou não rolando, né? Não rolou, na verdade, né? Vou ser sincero aqui, só porque só tinha sessão dublada. Porque se tivesse legendado, eu teria ido ver no cinema. Mas muito bom o filme, assim, concordo com tudo que foi dito, né? Reitero, assim, também sou desses que espera que Shrek vá pra esse caminho estilizado, né? E, cara, a animação tá indo pra outros caminhos agora, assim, mais interessantes, né? Realismo não leva ninguém a lugar nenhum. Quanto mais perto do realismo você chega, você só encontra a realidade, enquanto o mais perto do abstratismo você chega, mais perto você tem de criar sonhos, sabe? Então, sou muito a favor dessa coisa mais abstrata. Queria perguntar, o que vocês acharam dessa nova logo da DreamWorks? Não sei se já tava nos Caras Malvados. A vinheta? Sim. Eu acho uma bosta. Vinheta. Detestei. Pra mim parece uma abertura de série animada pra público de 3 anos de idade. Nossa. Sim, e eu odeio, cara, esse efeito MCU, que agora todo logo, tipo, a gente tem que mostrar aqui que a nossa empresa tem que mostrar, os IPs da empresa, sabe? Tem que ser tipo um trailer de outros IPs. Pra, tipo, a pessoa, olha, passou um negócio de Invocação do Mal no primeiro, antes do filme. Então, esse é um filme feito pelo pessoal da Invocação do Mal, vou querer ver, sabe? Tipo, meio cretino, assim. Aí eles tacam um poderoso chefinho já. Não, já começou errado. Não tem por que colocar poderoso chefinho ali. É como que pra buscar uma identidade, né? Eu vejo que muita gente confunde os estúdios de animação bastante. Eu acho que foda-se isso. As pessoas confundem. Cara, quando saiu o primeiro Vingadores, em 2012, eu trabalhava no McDonald's nessa época. Nossa, que época.
E aí o cara, mas por que não coloca o Homem de Aço nos Vingadores, entendeu? Tipo, a pessoa não sabia fazer essa diferenciação de Marvel e DC. E foda-se, o mundo sempre foi assim, sabe? Sim. Não precisa ter uma abertura mostrando todos os filmes que veio antes pra pessoa entender. Ó, inclusive, vergonha McDonald's que tá fazendo McLanche feliz do Mario, um filme que nem pra agora é, e ninguém fazendo Nem lançou. Ninguém. Simplesmente ninguém. Sendo que Shrek e McDonald's eram Aí quatro. quando lançar Mario. Quando lançar Mario.